Bem-vindo, Renato Antunes. Estamos aqui prontos para aprender um pouco mais sobre emoções. Está difícil manter tudo na paz. Olá, pastor Israel, queridos irmãos da Igreja Batista de Itacuruçá e todos os amigos que nos ouvem. Realmente, como o pastor Israel acabou de dizer, está difícil. Estamos entrando aí no 12º mês, onde enfrentamos uma pandemia que tem entrado nas nossas casas, nas nossas vidas, e trazendo com ela algumas dificuldades emocionais. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre regulação emocional, né? Mas o que é esta regulação emocional? Mas, para falarmos de regulação emocional, eu preciso dizer e falar sobre um pouco das emoções. O que são emoções? Muitas das vezes confundimos emoções com pensamentos, mas emoções são os sentimentos, são aquilo que nós sentimos e que muitas vezes são expressas em nosso corpo, na nossa face. E essas emoções, todas elas são boas. Algumas pessoas dizem que existem emoções ruins e emoções boas, mas não. Eu digo para vocês que todas as emoções são boas e elas cumprem o seu papel. O nosso Criador, ele foi perfeito e ele nos deu 5 emoções que já nascem conosco. E dessas vão derivar as outras emoções que nós chamamos de aprendidas. Mas o nosso querido Deus nos deu 5, que são comuns a todas as pessoas em todo o mundo, que são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo ou a aversão. Essas 5 emoções são as primárias, como as cores primárias, né? E delas vão se derivar todos os outros sentimentos. Esses, sim, serão aprendidos e diferenciados por cultura, por lugares diferentes no nosso Brasil, assim como o amor. O amor nós aprendemos. O nosso Deus nos ensina a amar. Os nossos pais nos ensinam a amar. E por isso nós podemos verificar o amor em diversas culturas de forma tão diferente. E muitas das vezes nós encontramos a nossa maneira também de expressar o nosso amor. Mas voltando para a emoção, quando eu falo de emoção, conjunto de emoções, eu costumo dizer que as emoções são a energia do nosso comportamento. Sem as emoções, seria difícil vivermos, né? Pastor Israel falou há pouco sobre o abraço. Nós somos seres criados por Deus, somos seres relacionais. Nós precisamos do relacionamento. E o abraço, ele é curativo, ele é acolhedor. E neste momento em qual nós entramos no 12º mês, quando nós fomos privados deste abraço, como nós nos encontramos hoje? E aí eu entro na questão da regulação emocional. Voltando à perfeição da criação, o nosso Deus, ele nos dá de presente, ao nascermos, um centro de comando. Esse centro de comando do qual nós somos o comandante. E nesse centro de comandos estão as nossas emoções, aquelas que eu falei há pouco, que são primárias, que nascem conosco. Essas emoções, elas são administradas pela nossa cognição, de maneira a deixar a nossa vida equilibrada. Por isso, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, tudo em cada momento. Essas emoções alegres, tristes, que nos fazem raiva, que nos fazem chorar, elas vão criando emoções desde o útero, vão criando memórias desde o útero materno. E essas memórias, elas vão formando a nossa vida como um todo e vão formando o nosso caráter. A regulação emocional é a capacidade que nós temos como seres humanos de controlar essas emoções. Ou seja, todas elas estão numa grande balança e você, como comandante, você está observando se elas vão
E se elas voltam? Elas vão e elas voltam. E você consegue colocar todas elas em equilíbrios. Chega em algum momento, por alguma questão adversa à nossa vontade, ao nosso controle, por isso que é lá aquele comandante ele perde o controle do seu centro. Essas emoções elas acabam se encontrando num chamado desregulação. É o que nós chamamos de desregulação emocional. Por exemplo, nós estamos enfrentando uma pandemia. Há quem diga que está tudo bem, que está emocionalmente saudável, mas eu vou dizer, impossível numa pandemia da qual nós temos vivido, onde tantas vidas estão sendo ceifadas, tantas tragédias, tantos lutos. É impossível dizer que nossas emoções estão reguladas. O que acontece numa situação como uma pandemia? Não só a pandemia, nós temos outras situações que também acontecem que vão desregular o nosso sistema emocional. Na pandemia, algumas de nossas emoções, eu costumo brincar com as crianças, elas acabam comendo demais, ficando gordas, e acaba na balança das emoções, ela pesa muito. E o que acontece? Essa emoção que ficou mais gordinha, ela está puxando todo mundo para baixo. Mas ela é a primeira a puxar. Um exemplo, a tristeza. Quando nós estamos muito tristes e quando nós não conseguimos, o nosso sistema nervoso, a nossa cognição, não consegue estabelecer a regulação entre todas as emoções e a tristeza vai tomar conta, nós temos uma porta aberta para uma doença emocional muito comum, às vezes chamada de depressão. E temos outros tipos de doença que cada emoção nossa vai propiciar esse aumento, esse crescimento. E aí, quando isso acontece, nós dizemos que nós precisamos o quê? Do reasseguramento. E esse reasseguramento, ele vem através de um relacionamento interpessoal, seja ele com o pastor, seja ele na busca de uma ajuda profissional, seja ele com um irmão, com seus pais, é necessário uma ajuda para voltar a regular esse sistema emocional. E por isso, a grande importância de nós entendermos nossas emoções e sabermos como controlá-las e compreendê-las. Mas isso é papo para um outro dia. Eu fico aqui dizendo para vocês que estou regulando as minhas emoções, porque hoje eu tive que regular a alegria de estar aqui, e aí o medo que não é ruim, o medo de passar do tempo. Mas o medo foi bom, porque produziu em mim o preparo, com o meu cronômetrozinho do lado, de olho no cronômetro, e poder atender aí aos critérios do programa e ser bênção para você. Que Deus abençoe o seu dia de hoje. Muito obrigado, pastor Israel e irmãos da Igreja Batista de Itacuruçá. Renato, estão aqui perguntando qual a nossa opinião sobre o livro Os Quatro Gigantes da Alma, de Emílio Mira e Lopes. Vou logo dizendo que é um livro marcante, esse psicólogo argentino, um dos fundadores da Fundação Getúlio Vargas no Brasil, um livro realmente impressionante sobre a ira, o ódio, esses gigantes da alma. Estão aí, né, Renato? Muito importante, pastor, e bom o irmão citar isso, porque às vezes a gente coloca a ira, a raiva, como algo ruim, como o inimigo, mas quando nós nos aprofundamos nesses estudos, e esse autor que o irmão citou vai falar sobre isso, quando nós conhecemos, nós vemos o quão é bom sentir raiva, o quão é bom sentir medo, o quão é bom sentir aversão. É claro, na medida correta, na balança, balanceando, para que tenhamos uma vida emocional saudável e abençoada e abençoadora. Isso inclui o próprio amor, né? Temos que ser regulados, para usar a sua expressão, até no amor. Muito obrigado, Renato. Quem puder comprar o livro de Emílio Mira e Lopes, é antigo, dos anos 40, mas continua vivo, Quatro Gigantes da Alma, o medo, a ira, o amor e o dever,
Faz muito bem. Obrigado, Vieira, aí, pela recomendação.